Boa noite. Hoje eu vou começar uma sequência de lives até o dia 21 sobre diabetes e outras doenças relacionadas que são as agravantes, que são situações que podem estar levando o nosso corpo para a diabetes. O meu intuito dessas lives à noite, com mais frequência, é mostrar para as pessoas que a diabetes não é silenciosa, sim, que ela tem bastante sinais, que a diabetes é bem barulhenta, porque, por exemplo, a intolerância à lactose, a ciência oficial fala que ela causa diabetes. Estava lendo agora, antes de abrir a live aqui, eu abri uma notícia. Eu gosto de ler as notícias do dia sobre as doenças, as novidades, né? Então, o G1, no jornal Globo, está escrito assim, que a intolerância à lactose, metade dos brasileiros tem predisposição genética para a condição, né? Então, se metade tem predisposição genética para ter intolerância, aí continuando a notícia, a reportagem, levantamento sobre o perfil do DNA da população do Brasil aponta o risco de desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, obesidade e câncer. Boa noite, escuta clínica, não sei teu nome, Madalena, Glaucia, bem-vindas, né? Então, se a medicina oficial está admitindo que metade da população tem a predisposição genética, então isso já é um sinal que a medicina sabe que a intolerância à lactose é algo sério, né? E que causa a diabetes. Então, se uma criança é diagnosticada com intolerância à lactose... Ai, Sirlene, bem-vinda, obrigada. Se uma criança é diagnosticada com intolerância à lactose e simplesmente é dado medicação para tirar o sintoma, olha a responsabilidade da medicina em dar medicação para essas crianças e não tratar a causa. Porque daí explica também o que causa, tem muitas explicações. A ciência já sabe que a intolerância à lactose traz outras doenças. Irene, bem-vinda. Vairto José, bem-vindo. Então, a ciência já sabe, não é só a medicina germânica que sabe que a intolerância à lactose causa outras doenças. E que causa diabetes também a medicina já sabe, né? Então, se alguém falar que a diabetes é silenciosa, qualquer área da saúde, qualquer pessoa que ainda falar isso, é porque a pessoa está mal informada, né? Não é só a medicina germânica que está sabendo disso, né? Porque está publicado no jornal G1 e ali eles não publicam notícias da medicina germânica, são notícias da medicina oficial do Brasil, né? Então, se ali dizem que aponta o risco de desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, obesidade e câncer, então a responsabilidade é grande em ficar dando medicação e não fazer nada para ver a causa da intolerância e não resolver o problema em si. Orenilda, bem-vinda também. Obrigada, vocês que estão aqui. Só lembrando quem chegou depois, Karina também, que eu vou estar fazendo live todas as noites essa semana, sempre entre 6h30 e 7 horas, até na sexta-feira da semana que vem, para intensificar mais esse conhecimento, porque é algo que vale a pena ser divulgado. E também na segunda-feira, dia 17, vou estar fazendo um encontro gratuito no Zoom, para a gente conversar mais de perto o que a gente pode fazer para evitar a diabetes. Porque eu trago bastante conhecimento aqui, mas eu vejo que poucas pessoas ainda conseguem pegar, assim, porque é uma coisa assim que fica muito solta no Instagram e no YouTube, né? Então segunda-feira tem uma proposta, quem quiser vir comigo, segunda-feira vai ser gratuito, e depois daí vai começar no dia 22, no sábado, eu vou começar um trabalho, vou vender bem baratinho, preço de um chocolate por dia, um chocolatinho, não uma barra de 1 quilo não, né? Chocolatinho de 50, acho que é 5 gramas, né? É o menor chocolate que tem, que eu gosto, né? Então, estipulei esse valor para cada um.
Ah, você estava com saudades dos encontros? Pois é, eu também. Então, nós temos um grupo, a Glaucia que comentou que está com saudades dos encontros. A gente tem um grupo no WhatsApp, só entrar no link da bio, se você não sabe encontrar, só mandar uma mensagem para mim, que eu coloco você no grupo. Ali no grupo a gente vai fazer esse encontro segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer 7h30 o encontro, que daí a gente começa às 7h30 ou 7h15 por aí, pra gente poder ficar bem à vontade. Quem quiser ficar só um pouco, porque vai ser mais uma conscientização e eu vou trazer mais praticamente assim como vai ser o nosso encontro segunda-feira, né? Mas já adiantando um pouco, como que vai ser esse trabalho que eu vou fazer acompanhado de 21 dias, esse desafio. Vai ser pelo WhatsApp, então cada um vai fazer sozinho, né? Assim, ninguém vai saber de ninguém, não vai ter reuniões públicas. Talvez no meio a gente se reúne pra gente conversar de novo, né? Mas vai ser um trabalho particular. Eu vou estar trazendo conteúdo cada dia no WhatsApp privado teu. E se você quiser me responder, você responde. Se você não quiser, então eu vou trazer questões relacionadas à causa da diabetes e o que você pode fazer em relação a isso naquele dia, né? Então, nesses 21 dias, você vai ter sugestões de como mudar os teus hábitos em relação à diabetes, em relação ao teu problema maior. A Irene está perguntando como chama meu pai. Hoje minha mãe perguntou. Meu pai era José Otto Halber. Ele era de pertinho de onde você mora. Depois a gente conversa. Eles eram de Santa Catarina também, de Porã do Oeste. Então, se alguém tiver dúvidas, pode mandar mensagem para mim também depois da live aqui embaixo, né, no chat, né, ou no direct, ou no WhatsApp, né, estarei respondendo, né. Então, nós que somos já uma pessoa um pouco mais conscientes, vocês que com frequência escutam as minhas lives e de outras pessoas também que trazem as novidades da medicina germânica, da epigenética, já sabem que a intolerância à lactose não vem do leite, que não é causada pelo leite, mas o leite é um trilho do conflito. Então, é outro parente. Obrigada, Irene. Então, o leite não é o causador da diabetes, da intolerância, nem da diabetes. O leite, ele é um trilho de alguma situação. O que quer dizer esse trilho do conflito? Nós precisamos, é como um gatilho, né? Um gatilho emocional, mental, que faz a pessoa entrar na dor e o corpo vai responder com esse sintoma, né? Então, o Dr. Hammer, ele comprovou que tem 2 tipos de trilhos, 2 conflitos que causam a intolerância. Pode ser um conflito que chama de contato e separação, é a pessoa que tem alergia na pele, que tem reações alérgicas externas, né? Quando toma leite, né? Por exemplo, quando tem contato com derivados do leite, né? Então, essa pessoa que tem sintoma na pele, no externo, ela é uma causa, ela não é a mesma causa da pessoa que tem intolerância quando come, que dá problema digestivo, né? Então, essa pessoa que tem intolerância na pele, a gente precisa sempre lembrar, sair um pouco da caixinha e lembrar que nossos traumas, nossos DHS, nossos conflitos mesmo, eles vêm todos o tempo da barriga da mãe ou até os 3 anos, a grande maioria, né? Muito difícil algum começar depois, né? Então, o que esse trilho do conflito faz, né? Então, por exemplo, uma criança que quando foi desmamada, na época que, por exemplo, uma criança mama até os 6 meses, se a mãe tem licença de maternidade por 6 meses, ela mama na mãe por 6 meses, aí ela vai pra creche ou fica com a babá, tem gente que pega só 2 meses, 4 meses, né? Ela vai pra creche ou fica com a babá, fica com uma pessoa estranha, uma pessoa que não é a mãe. E o mamífero, uma criança precisaria ficar 3 anos só com a mãe. Não é mais assim 6 meses, não é 1 ano, 2 anos. Um mamífero humano precisaria 3 anos de ficar só com a mãe, ser tratado pela mãe com esse contato, né? Então, por que metade dos brasileiros tem predisposição genética? Porque a maioria das crianças não ganha colo nem teta da mãe, né?
principalmente até 3 anos, né? Então, o conflito, contato e separação, que dá problemas na pele, ele é causado nessas situações que a criança vive traumas de ser separado da mãe. Então, por exemplo, se um bebê mamava na mãe até os 4, 5 meses e ficava no colo da mãe. Então, quando ele mama, ele fica no colo, ele sente a pele da mãe e ele fica nesse contato, né? E ele está sendo alimentado, ele sente gostoso, ele gosta do carinho, do afeto da mãe e também está se saciando, né? Aí, de repente, ele vai para fica com pessoa estranha e ali ele recebe outro alimento. E qual é o alimento primeiro que ele recebe quando ele desmama assim rápido, novinho? É leite, é líquido. Sempre é derivado de algum tipo de leite, não importa se é o leite de lata, mas a sensação que dá na boca da criança é leite, né? Ele não sabe distinguir se ele vem da vaca, se ele vem da latinha, se ele é aquela marca famosa lá que é mais cara, né? Para a criança continua sendo leite, né? Então a criança que rejeita os leites logo que é desmamado, né? É um problema bastante sério para muitas mães quando elas desmamam. Elas gastam o salário inteiro comprando um leite especial porque a criança tem rejeição à lactose quando ela é desmamada. Se a mãe tem essa informação que o problema dela não é o leite que ele está tomando, mas sim esse fato dela estar sendo separada da mãe, né? Porque a criança, o impacto que a criança vive, né? A situação, né? Quanto que é sofrido para uma criança que estava no colo da mãe, que estava bem cuidada, de repente ser separada, né? Então, se para essa criança é difícil esse desmame, essa separação, quando ela estiver lá com seus 80 anos, 60 anos, 40 anos, cada vez que ela perder alguém que é muito querido, muito, assim, que ela queria muito ficar encostado, sentindo o calor daquela pele, ou estar se alimentando junto, né? Porque se você, lá no colo da mãe, você estava se saciando daquele leite do peito, quando você vai numa festa, você está se alimentando com prazer de estar junto com pessoas queridas, né? Aí, de repente, você perde, por exemplo, num casamento. Tem gente que depois da dengue, depois do Covid, depois de uma situação difícil, começou a intolerância, né? E a gente sempre precisa olhar o que aconteceu com essa pessoa quando começou a intolerância. Se é na pele, aconteceu um fato que a pessoa foi separada de alguém. Ou também uma criança, um adulto, que é abusado por alguém. Por exemplo, se a pessoa está num trabalho que ela não suporta aquele patrão, aquele chefe, né? Aquela pessoa que está muito próxima, né? Ela não suporta aquela situação. Então, cada vez que ela chega naquele trabalho, começa a dar um picor no corpo. Aí, quando é contato, querer separar daquela pessoa, porque tem criança que foi abusada sexualmente, né? Tem criança não, ainda é muito grande o número de crianças que são abusadas fisicamente, né? Então, cada vez que a pessoa tem contato, vê alguém parecido, alguém que lembra aquelas situações de dor, o corpo vai começar a responder com alergia de pele. Ele vai começar a criar um grosseirão, um cascão. Para quê? Porque se essa pessoa encostar nele de novo, esse cascão vai impedir. É quase como as escamas de um peixe. Se tiver escama, o peixe ele tá protegido, né? E a pessoa também, se ela criar esse grosseirão, tem vários tipos de alergia de pele que vem dessa intolerância ao leite, que estão muito associados, né? Então, se a criança toma um leite e logo depois dá essa alergia, ou se come um derivado de leite, eu vejo que tem crianças que comem uma bolachinha, não sabem que tinha leite e dá a reação, porque é o inconsciente, não é porque sabe que tem leite no alimento, mas é porque o inconsciente nunca esquece, aquilo está muito presente, né? Então, se foi muito doloroso essa parte da separação, vai dar a reação na pele. E outra situação que dá outro conflito. Boa noite, Vanilde, boa noite, Ana Paula, bem-vindas, obrigada de estarem aqui. Então, um outro conflito que a medicina germânica comprovou, Dr. Hammer, que é aquela pessoa que começa com dor na barriga, né? Dor no abdômen, né? Então, tem pessoas que têm dores abdominais, tem cólica, tem flatulência,
tem todos aqueles sintomas, assim, tem diarreia, todas aquelas dores internas, né? Elas vão, com o tempo, isso não começa assim no primeiro dia que dá alergia, a pessoa já tem dor e já começa a dar diarreia, ou começa a dar um sintoma mais grave, né? Já começa a perceber que ela tem intolerância, né? Então a pessoa vai aos poucos trazendo sintomas de indigestão, a má digestão. E esse conflito que causa a diabetes. Por exemplo, a pessoa que tem alergia de pele é mais difícil ter diabetes mais tarde, né? Mas aquela pessoa que tem dor na barriga quando toma leite, que tem gases, né? Porque é muito comum a pessoa tomar leite e daí aumenta muito os gases, né? Se isso são um pouquinho de gases, é porque não é um conflito, né? Porque o leite faz isso, o leite fermenta, né? Então não quer dizer quando é uma coisa básica, né? Mas agora se a pessoa não pode tomar uma xícara de leite, não pode, ela gosta do leite e não pode tomar, que já dói a barriga, que já começa a dar reações de indigestão, ou começa a vomitar, ou começa a ter diarreia, tem vários tipos de sintoma, né? Mas tem pessoas que têm muita dor realmente, e que depois dá febre, né? Porque a febre é na fase que o corpo está se recuperando. Isso é que muita gente não sabe, que quando uma criança tem dor na barriga e depois tem febre, é que a febre já vieram as bactérias para recuperar aqueles tecidos danificados na fase ativa, na fase que o intestino se estragou, o estômago se estragou. Aí as bactérias precisam recompor aquilo que foi estragado e precisa dar febre, porque senão as bactérias não sobrevivem, porque nosso intestino, nossa parte interna é quente. Então, para conseguir recuperar nosso corpo, precisa ter calor. Então, se uma criança tem um pouco de febre, precisa respeitar esse processo de febre para recuperar o tecido danificado, né? Porque se cada vez que se uma criança que tem intolerância à lactose, cada vez der um analgésico, um remédio para febre, as bactérias vão morrendo. Aí o que vai acontecer? Vai ter problema no apendicite, porque o apendicite é o estoque onde moram as bactérias saudáveis, né? Então, se você tem problema do intestino por causa da intolerância à lactose e toma muito antibiótico, toma muita coisa que mata as bactérias, o intestino vai ficando cada vez mais fraco e essa intolerância vai crescer. Porque o que acontece com o intestino de quem tem intolerância muito tempo, né? E vai agravando, mesmo não tendo sintoma. Porque se está tomando remédio e está evitando o leite, o sintoma não vem à tona, né? Só que o intestino não parou de estragar. Não é porque não sente dor, porque não tem diarreia, que o intestino está se recuperando, que ele não está se danificando. Se a pessoa tem esse conflito de indigestão, esse de repulsa contra uma situação, que cada vez que sente o cheiro de leite, cada vez que toma leite faz mal, evitando o leite não está evitando a intolerância, não está evitando a consequência da intolerância, não está evitando a diabetes. Então, se alguém tem esse sintoma de dor na barriga cada vez que toma leite, precisa procurar o que essa criança, essa pessoa, esse adulto. Tem gente de 50 anos que começa com intolerância à lactose, né? Não faz sentido. E não é porque é leite de vaca. Nós somos seres humanos, o leite de vaca, os animais, nós somos natureza. O que é natureza? Um animal vive do outro animal. Então, a gente comer carne, tomar leite, todas essas coisas naturais não fazem mal para nós. Agora, se o animal é tratado com coisa química, o que faz mal para nós é o químico que o animal come, mas não o leite de vaca, não os ovos das galinhas, né? O que faz mal é esse alimento químico, esse que não é natural, que está interferindo, né? Então, se a pessoa acredita que tem que tomar leite pasteurizado para ter saúde, tem que tomar um leite desnatado para ter saúde, essa pessoa está estragando a saúde e está mentindo para si mesma, né? É porque o leite desnatado
o leite pasteurizado, ele é muito nocivo para a nossa saúde, né? A ciência já provou que o que faz as pessoas ficarem doentes bastante é o fato das pessoas tomarem muita coisa pasteurizada. Por quê? Porque é cheio de químico, cheio de conservante para conseguir pasteurizar. Por exemplo, tudo desinfetado, tudo sem bactérias, né? Então, porque as bactérias são necessárias. Uma criança que nasce de parto natural, que passa pelos lugares normais, sem tanta esterilização, ela nasce com os anticorpos e dificilmente ela vai ter intolerância à lactose, intolerância alimentar. Então, quanto mais a criança vem do natural, quanto mais a criança está em contato com a mãe, se alimenta de coisas naturais, tanto mais possibilidade de continuar saudável para o resto da vida essa pessoa tem. Porque o conflito de indigestão que causa a diabetes, esse conflito é de mau cheiro, né? Por exemplo, a pessoa sente raiva, não expliquei quando ele começa, qual o DHS que está causando isso, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela está no colo da mãe, ela está mamando, e de repente chega o pai ou chega alguém e obriga essa criança a sair do colo da mãe, ou tem uma situação agressiva acontecendo, né? Tem algo assim que faz a criança ficar com medo, com insegurança, né? E isso é uma coisa que acontece com toda criança, passar por insegurança, né? Porque dentro da barriga ela está protegida, depois que ela nasceu ela já não está mais protegida, né? Então, se nos primeiros 3 anos uma criança vive em situações que ela tem bastante falta de proteção, ela vai associar isso com o leite se ela mama leite do peito ou se ela mama mamadeira. Aí, cada vez que ela está tomando esse leite, ela não está engolindo essa situação, ela não está feliz com essa situação de agressividade, com essa falta de segurança. O que o corpo faz quando a pessoa não está conseguindo digerir? O corpo começa a não metabolizar. Aí porque a medicina fala que, o Google também fala que a intolerância à lactose é causada porque a enzima do leite não é metabolizada pelo fígado. E por que ele não metaboliza? Porque o fígado não quer coisas com contrariedade, né? O fígado, ele está a favor de uma pessoa, a favor de uma criança, né? Então, se cada vez que você tem em contato com aquela memória sofrida de agressão, a memória de separação, ou aquela memória de que a criança queria o leite, mas ela é obrigada a comer um chuchu, por exemplo. É obrigada a comer outra coisa. O que a criança interpreta, né? Por exemplo, se aos 6 meses a criança é introduzida a alimentação, né? A criança é acostumada só no leite, ou de mamadeira, ou no peito da mãe. De repente começa a comer uma coisa muito estranha, né? Muito forte. Por exemplo, um feijão, né? Ou algo assim que é forte. Aquilo é muito estranho. A criança relaciona isso com o leite, porque ela está com o sabor do leite na boca, ela está com essa memória de que ela estava mamando e ela queria mais leite. Mas ela é obrigada a comer aquilo outro que dão para ela, porque alguém está tratando ela na hora do desmame, né? Então a criança vai associar que tomar leite é perigoso, principalmente se ela vive numa situação agressiva, de pais ou mães ou babás, tia de creche. Eu fui professora de creche há muito tempo, eu sei que tem muita criança que tem muito medo, né? Então, se a criança mamava mamadeira em casa e lá na creche, na escolinha, no berçário, é uma babá que dá, aquela professora, aquela tia de creche que dá a mamadeira para ela, e a criança tem medo daquela pessoa porque ela não conhece, porque aquela pessoa não é a mãe, quando é uma criança que já tem tendência a ter insegurança, ela vai relacionar aquele leite com aquela pessoa. Aí começa a dar intolerância já logo.
Tem criança que quando entra na creche começa com intolerância alimentar, intolerância ao glúten. É a mesma coisa, porque o leite e o glúten, eles têm uma pequena separação, né? O glúten é só porque o intestino absorve as coisas mais sólidas, ele tem pouquíssima diferença, né? Porque para o corpo tá sempre relacionado com a separação ou indigestão, né? Então, quando é uma situação que causou medo, pânico, raiva, que mexeu com a segurança da criança, então no resto da vida, cada vez que ela tiver situações que lembrem aquela dor lá quando ela era bebê, vai entrar em trilho de conflito, ela vai entrar em dor, então ela vai reviver isso lá no inconsciente. Pessoal, vocês estão aí, eu tô falando, sempre podem colocar os comentários, tá? Eu agradeço, se vocês tiverem dúvida, coloquem, por favor. Então, se você quer saber a causa da tua intolerância, ou do teu neto, ou do teu... Que tem muitas vozes que assistem minhas lives para ajudar os netos, né? É o que mais tem, né? Ou terapeutas que querem ajudar outras pessoas também que vêm se tratar, né? Então, sempre quando você quer procurar a causa de um conflito, de um DHS, porque nós da Germânica chamamos de DHS, Dirkhammer Syndrome, às vezes eu explico nas lives o que é isso. Então, quando você quer encontrar a causa originária, assim, a primeira situação que impactou, você precisa olhar quando começaram os primeiros sintomas. Às vezes foi com 10 anos, mas daí com 10 anos já pode ter sido um trilho de situações anteriores, né? Então tem que sempre ir para trás. Por exemplo, se a pessoa tem 40 anos, começa a ir regredindo até você chegar na situação. Deixa eu olhar as perguntas, senão depois elas sobem muito. Karina. E os sintomas começam de imediato quando a criança passa por essas situações? Às vezes sim, Karina, porque, por exemplo, se uma criança está junto com uma pessoa que não remete segurança para ela e esse medo é muito grande, ela pode vomitar na hora, ela pode trazer sintomas já imediatamente, né? Mas o normal é assim, porque uma criança tem bastante adaptação, né? Então, às vezes demora anos até que o sintoma se expresse, né? Ou também, né, por exemplo, todo mundo acha que é normal uma criança vomitar. Tomou uma madeira, vomitou. Normal. A gente sempre achou isso, né? Só que às vezes a criança passa um ano inteiro vomitando, não sabe por que está vomitando. Aí, quando ela cresce um pouco, ela se fortalece, né? Porque depois dos 4, 5 anos a criança já começa a desenvolver mais defesas. Aí para o sintoma, que a gente sabe como é isso, né? Aí depois, lá com os 15 anos, começa de novo vomitar. E daí que tem o diagnóstico de intolerância, né? Então sempre precisa... E a criança não vai saber que ela vomitou quando era bebê, né? Que ela vomitava muito. A criança que tem refluxo. A criança que tem refluxo, adulto que tem refluxo, o que ele está fazendo? Ele está vomitando alguma coisa que não faz bem. Por que ele está vomitando? Porque tem coisas ali, ou trilhos, ou é a própria situação que está acontecendo no momento, que está causando essa necessidade do corpo de jogar de volta, né? Então tem pessoas, eu atendi uma mulher há poucos dias, com 60 anos, começou refluxo. Você precisa olhar o que está acontecendo, que o corpo está precisando expulsar. Então, em vez da pessoa ficar dormindo sentada, ficar sofrendo, tudo, olhe para o que está causando essa anomalia de repente, né? Porque não é por acaso que teu corpo começa com uma coisa nova. Então, se começa alguma coisa e você logo procura a causa, assim, logo digo, sim, se repetiu 4, 5 vezes, opa, tem um alerta aí. O corpo não vai fazendo você ter refluxo, você vomitar as coisas sem motivo, né? Então, se apareceu várias vezes seguidas, tem gente, outro dia, conversando com uma amiga minha, ela não pode comer um pastel porque ela tem diarreia, ela tem coisa, fica estufada, semana depois, né? Porque ela comeu aquele pastel. Olha só, ainda acredita que o pastel que faz mal. O pastel vai fazer mal se você tá com o fígado muito ruim, aí às vezes o pastel faz mal. Agora, se você já tem 2 anos, 3 anos que você não pode comer um pastel porque ele sempre faz mal, o pastel é um trilho do conflito. Então, olhe para qual o conflito de verdade. Em vez de você parar de comer o pastel, continue comendo,
Ou dá um tempinho e você pode voltar a comer. Eu já tive intolerância à lactose lá nos meus 30 anos, quando meu filho era pequeno. Tava hoje falando com meu filho sobre isso. Eu não podia, em dia de festa, tipo, se eu comia churrasco, eu não podia comer nada derivado de leite, de sobremesa, sorvete, que no final do dia eu tinha diarreia, eu tinha muita dor no corpo, né? Eu tinha dor de perder as forças nas pernas, né? Mas é porque naquela época eu estava passando por uma situação difícil, que eu não estava conseguindo digerir. Só que eu não sabia que isso era intolerância à lactose, né? Depois, com o tempo, eu trabalhei com plantas, eu consegui melhorar esse sintoma, né? Mas eu consegui me curar da intolerância à lactose faz uns 2 anos, né? Que eu posso misturar qualquer coisa. Nunca mais me deu nada, né? Então eu acredito que esteja curada dos meus trilhos, né? Mas é porque a gente passou situações difíceis quando era bebê. Deixa eu ver o comentário da minha amiga aqui, né? Da Sirlene. Tem um neto com intolerância à lactose. Ele tem 9 anos e descobriram aos 6 anos, né? Então, Sirlene, você tem que ver o que aconteceu com ele antes dos 6 anos. Provável que foi lá para os 4, 5. Aconteceu alguma situação que ele se sentiu ameaçado, que ele se sentiu em perigo. Porque o corpo de uma criança tem um bom tempo de adaptação, né? Mas é provável, você pode também, não sei se você que cuidou dele, se ele esteve com a mãe, provável que antes disso ele já tinha sintomas, né? Que ele vomitava bastante, que ele tinha situações de cólica. Por exemplo, um bebezinho recém-nascido com cólica até os 3 meses. Isso não é por acaso, não. Se uma criança tem muita cólica nos primeiros meses de vida, tem que olhar o que ela não está conseguindo engolir, porque ela está com essa dor. E não é só pela criança, quase sempre é porque a mãe está com muita raiva de alguma situação, né? Então, se a mãe teve que abrir mão de muita coisa, às vezes ela queria que o pai estivesse mais presente. Uma mulher que tem um bebê pequeno, ela tem várias coisas que ela pode estar com raiva, né? Não está conseguindo digerir. Ou com raiva, ou com medo, ou está insegura, ou não está conseguindo aceitar a situação, né? Então, uma criancinha que tem cólica os primeiros meses, ela já está desenvolvendo essa intolerância. E pode ser que daí a 40 anos ela vai ter diabetes. Ou pode ser que aconteça uma situação mais grave, que nem em outros casos, esses dias atendi um menino de 5 anos. Ele teve que fazer uma cirurgia aos 5 anos e a partir dali ele teve diabetes tipo 1. Mas quando ele nasceu, ele teve muita cólica, né? Então isso já estava relacionado. E a pessoa não sabe que isso é consequência uma coisa da outra, né? Então qualquer sintoma que é repetitivo, a gente precisa olhar para isso, né? Às vezes precisa uma medicação, né? Precisa cuidar do alimento por uns dias, né? Mas, por exemplo, quando você trata com a medicina germânica, você encontra a causa, é ensinado para a pessoa pegar o leite, olhar para o leite, cheirar e tomar ele ali para se curar naquele momento. Porque se a pessoa entendeu que não é o leite, eu peguei meu chá, já esfriou. Se a pessoa entendeu que não é o leite que está fazendo mal, ela pode tomar no mesmo horário. Ela não precisa esperar meses para o corpo se recuperar, porque ela vai engolir com tranquilidade, ela vai ter paz, ela não vai mais ter medo, né? Porque uma criança, por exemplo, que a Karina tá falando que ela tem um menino de 3 anos, 11 meses, né? Por exemplo, quando vai dar um leite para uma criança assim, a mãe ou a pessoa que sabe que ele tem intolerância, ela já dá o leite morrendo de medo, né? Então, para curar uma criança que tem intolerância, a mãe não pode estar junto, porque a mãe não vai acreditar. Ou só se a mãe acreditar muito, né? Então, precisa ser curado longe da pessoa que duvida, porque a criança percebe que tem gente com medo, né? Então, a cura é imediata, porque o corpo não vai mais devolver, só se a pessoa já está com infecção, né? Já está muito generalizado, né? Mas quando é uma intolerância, assim, de vomitar, de dar diarreia, é porque não está crônico, né? Deixa eu ver o comentário da Karina. Meu menino tem 3 anos e 11 meses e faz 2 meses que descobrimos uma intolerância à lactose. Sente muita dor na barriga, diarreia. Então, Karina, como ele tem 3 anos, ele é teu filho, né? Pelo que eu entendi. Olha para que você não está conseguindo engolir. Com 3 anos, a criança ainda sofre bastante as dores da mãe.
Às vezes uma criança tem dores particulares já, né? Mas nessa idade, uma criança, você pode ver, chora perto do teu filho para ver o que ele faz. Ele começa a chorar por você. E depois, se você sorrir, ele já começa a sorrir também. Porque a criança, ela é muito sensível, né? Então, provável, Karina, se ele é teu filho, provável que ele está vendo você sofrer alguma situação que você não está conseguindo digerir, alguma raiva, alguma situação que você não está conseguindo conviver com isso, né? E ele vê você sofrendo, aí o corpo dele rejeita, né? Mas às vezes pode ser uma coisa bem sutil, né? Não dá para dizer assim, é isso, né? A gente precisa, que uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, a medicina germânica não é uma linha reta, porque nós seres humanos não somos retos, né? Nós somos cheios de pensamentos, de emoções, de sentimentos, né? Então a gente fala, nós somos cíclicas. Nós mulheres, então, né, a gente sabe. Boa noite, Andressa, bem-vinda, minha mestra. A nós mulheres, a gente sabe o quanto a gente é cíclica, né? Então, se de repente eu posso tomar um leite e ele não me faz mal, e no outro dia ele me faz mal, é porque eu estava com a emoção mais à flor da pele, eu estava mais sensível, né? E uma criança, quando ela está assim, dependente da mãe, quando ela é bebê, ela tá totalmente dependente, bem sensível, então ela responde muito rápido, né? A Sirlene está comentando, os pais se separaram, eles foram na Bahia, isso, então, então se os pais se separaram, mas a pessoa que está com ele consegue, se é a mãe, né? Ela consegue ajudar o filho a entender a situação. Por que muitos filhos desenvolvem uma doença quando os pais se separam? Porque a pessoa que fica com eles, ela faz a criança interpretar a situação, né? Porque a criança por si, se ficou alguma dúvida, Karina, por favor, pode colocar, né? A criança por si mesma, ela não interpreta uma separação dos pais, dizer assim, isso vai ser, eu vou sofrer o resto da vida porque eu vou ficar longe do pai. Uma criança não entende, não interpreta isso tanto. A criança leva muitas coisas na esportiva. Mas por que a criança fica doente? Por exemplo, tem criança que desenvolve obesidade quando os pais se separam. Tem criança que diabetes tipo 1 é muito comum também, né? O conflito pode ser da mãe. Não exatamente. O conflito pode ser a mãe que passou para ele essa mensagem, né? Então, por exemplo, se a mãe está com raiva do pai, do ex-marido, né? Da pessoa que ela separou. A mãe está passando mesmo que ela não fale nada, né? Mas a mãe não está feliz, por exemplo, com a separação. Ou a mãe passou situações difíceis. O que a criança interpreta? A separação foi algo ruim e eu sou o culpado. Porque a criança, assim como nós mães, a gente sempre assume culpa de tudo, né? Se um filho passa mal, a gente já fala assim, que foi que eu dei para ele? O filho cresce e o filho vira malandro, ou o filho não vai para a vida, ou o filho faz alguma coisa, a gente já se culpa. Eu fui uma péssima mãe. Eu escrevi isso hoje ainda num grupo. Eu fui uma péssima mãe, porque eu ainda sinto culpa de não ter sido aquela mãe perfeita que eu queria que fosse, né? Que eu tivesse sido, né? Então, a mãe, mesmo que o filho tenha outros problemas, a mãe vê um filho que está um pouquinho preocupado com alguma coisa, a mãe já fica pensando, eu acho que ele tá com alguma situação, alguma coisa que eu provoquei, né? E a criança, ela é do mesmo jeito, ela sempre quer salvar a mãe da dor. Se é a avó, ela também quer salvar, né? Então, se uma criança fica doente, precisa olhar o que o adulto está transmitindo nessa realidade onde ela mora, né? Então, ela tá falando, a Silene tá falando, vou lá em dezembro, vou investigar melhor. Sim, você pode... assim, se a criança já é maiorzinha, você pode conversar com a criança, por exemplo, a partir dos 7, 8 anos, a criança é muito apegada ao pai. Então, precisa ter contato com esse pai ou alguém que transmita que esse pai não é do mal, que esse pai é uma pessoa boa, né? Mesmo que a gente não concorde, né? Mas a criança tem que sentir que o pai é uma pessoa que ama ele, né? Porque se a criança interpreta, meu pai foi embora porque eu sou culpado, né?
que quase sempre é isso que a criança faz, ela fica doente, ela fica com intolerância, porque ela associa, que nem eu falei antes, nessa idade já é um trilho. Ela já viveu outra situação antes de briga dos pais, alguma situação que ela se sentiu culpada, né? Por exemplo, a mãe está com a criança no colo, o pai chega ali brigando, a criança sente que ela é culpada da mãe estar apanhando, né? Da mãe estar sofrendo. Se a mãe daí chora, por exemplo, a criança se sente culpada. E isso nunca mais sai da memória, se a pessoa não tratar para olhar o que está no inconsciente, né? E como é que a gente sabe o que está no inconsciente? Pelo sintoma que aparece no nosso corpo. Olá, quem chegou agora, que também não tem nome, deve ser Flávia, de repente. Bem-vinda. Então, sempre que você tem um sintoma no corpo, qualquer sintoma novo que aparece no corpo e não vai embora sozinho, precisa ficar atento, né? Não, dor de cabeça, qualquer sintoma diferente que você não tinha antes, é um sinal de alerta, porque essa é a descoberta do Dr. Hammer, da medicina germânica. Qual é a descoberta dele? Ele era um cientista, ele era um médico do câncer, ele tinha muitos conhecimentos, ele já tinha experiência, mas de repente, porque ele teve um câncer maligno, ele e a esposa, ele viu que tudo aquilo que ele sabia não estava completo. Aí ele começou a investigar e ele descobriu que toda doença não é uma doença. Ele provou que não existe vírus, que isso é verdade, não existe vírus, o vírus do Covid. Olha que mentira que pregaram para nós, né? O Dr. Hammer provou que não existe, tem muitos médicos que já provaram, né? Então é uma situação que tem outra situação por trás que faz parecer que é um vírus, né? Então, se vocês pesquisar no Google, existe vírus, vai ter muita gente dizendo que não existe, né? Então, sempre quando tem algo novo, até perdi o que eu estava falando, né? Então, sempre que não tem algo novo, a gente precisa olhar para aquilo que está... a descoberta do Dr. Hammer, né? Ele descobriu que quando o nosso corpo traz um sintoma, é porque tem algum perigo, alguma ameaça à nossa vida, né? Ou à vida de alguém que a gente ama muito, né? Isso que eu estava falando até agora, né? Por exemplo, a criança que traz intolerância, ela faz essa intolerância pela mãe, pelo pai, pelo gato. Alguém que ela gosta muito está em perigo. Aí por isso que o corpo fica... dá sintomas de rejeição da situação. E como que ela rejeita? Ela rejeita o alimento. Bom dia, Florais Arranjos. Bom dia, Rosa. Bem-vindas. Então, o corpo rejeita a situação ele demonstra isso através do alimento, né? Então, a diabetes, a gente precisa sair da caixinha que a gente acha que a diabetes não tem sintoma. Se um bebê tem refluxo, um adulto que tem refluxo, alguém que tem muito sintoma no corpo, sintoma digestivo, está desenvolvendo diabetes. Mas quem ainda não entende assim, o que é isso que eu falo, por exemplo, lá no meu Instagram, lá no começo tem um Reels que eu gravei com o conhecimento da medicina germânica, que todo mundo tem diabetes a vida toda, não é com 40 anos que ela começa. A diabetes começa antes da gente nascer até o dia que a gente vive. A gente sempre está desenvolvendo diabetes, porque o açúcar precisa estar no nosso sangue. O que é a diferença é as situações que a gente vive, que ele se acumula e tem hora que a gente gasta ele todo, né? Então, essa é a descoberta do Dr. Hammer. Cada vez que tem uma situação no nosso corpo, tem alguma coisa que aconteceu, um fato que nos impactou. Não é assim coisa que lá no outro planeta, algum fato que impactou a gente, que assustou e que impactou o nosso cérebro, nossa psique e um órgão. No caso da intolerância à lactose, o órgão impactado é o fígado, o estômago, a pele, depende de onde que aparece o sintoma. Todos esse órgão é impactado, né? Então, sempre precisa olhar para a situação que está, né, o alerta que o corpo dá, que você vai entender de onde vem a tua intolerância. E se você precisar de ajuda, também pode mandar mensagem para mim, ou se precisar de uma consulta, também eu atendo online, né? E não é difícil. A intolerância à lactose dá para curar com uma única sessão.
Crianças a partir de 10 anos já dá para atender sozinhas, né? Mas sempre com orientação, né? Precisa saber mais informações, né? Digo sozinha, a criança pode consultar, mas a mãe tem que ajudar, complementar no que aconteceu, nos acontecimentos até naquele dia, né? E sempre atentar para saber a causa da tua intolerância. Se é dor no corpo, dor na barriga, dor de sintoma de vômito, diarreia, aí o problema é raiva, situações indigestas. Não está conseguindo digerir um problema que está te assustando, né? Quando dá alergia na pele, psoríase, qualquer situação na pele, é porque tem algo que você perdeu ou você quer espantar. Por exemplo, um abuso sexual na infância pode dar intolerância à lactose na pele, né? Então, né, pode ser que tenha situações assim que você esqueceu. É uma criança que foi abusada, mas ninguém ficou sabendo, né? Então, tem coisas assim que a pessoa esquece. Ou o nosso cérebro faz bloquear para a gente esquecer, para a gente não saber, para a gente não sofrer, né? Então, tem que procurar sempre a causa que vai conseguir encontrar a solução também, né? Então, amanhã nós vamos estar fazendo uma live nesse mesmo horário de noite sobre artrose que causa diabetes. Olha só, essa foi a novidade para mim. Eu falo tanto que todas as doenças causam diabetes, mas a artrose eu achei que não era tão próxima assim. No Google está escrito que a diabetes está relacionada com a causa da artrose, né? Então, a medicina já sabe que se você tem artrose, você também tem diabetes. A medicina sabe, o Google sabe que diabetes não é silenciosa, né? E nós também sabemos. Então, vamos parar de acreditar nas mentirinhas que contam pra gente, né? E como eu sempre falo, nós na medicina germânica, a gente não é contra a medicação. O problema não é a medicação, o problema é a gente acreditar que a medicação vai resolver o nosso problema. Isso sim. Aí, por exemplo, diante de uma intolerância, tomar a medicação, tirar o leite somente e não fazer nada, esse que é o problema. Então, se você simplesmente para de tomar leite, para de dar leite para uma criança, nossa, quanta criança que não pode tomar leite. Lá na creche que eu trabalhei, a gente dava almoço, dava café e lanche para as crianças. De 20 crianças, tinha 3, 4 que não podiam tomar leite, né? Isso antes de eu aposentar, 5 anos atrás, né? Então, isso é absurdo. E tá aumentando. Isso, coitada dessas crianças, coitada no sentido assim, né? Como que uma criança vai levar uma vida normal de se acreditar merecedora, que ela merece tudo que as outras crianças têm, que ela pode ser feliz igual aos outros, se até o leite ela é proibida? Então, ela também é proibida ter dinheiro, ela é proibida dar certo num casamento, né? Todas essas coisas que uma criança vive, ela leva para a vida prática dela, né? Então, uma criança que é proibida tomar leite, ela não vai ser uma criança completa igual uma outra criança que é livre, que pode tomar e comer o que ela quiser, né? Então, por amor a nossos filhos, nossos netos, vamos contar isso para todo mundo, que intolerância à lactose pode ser curado com uma única consulta, né? Comigo, com qualquer outro terapeuta, tem tanta gente consultando sobre isso, né? E parar de dar culpa pro leite. Não é o leite, não é o fígado, é o corpo que está rejeitando por algum motivo que está deixando a pessoa em sofrimento, né? Então era isso que eu tinha para hoje e todas as noites estaremos aqui, né? Até sexta-feira que vem. Obrigada pela companhia, vocês são os amores. E quem quiser participar da jornada 21 dias, entra no grupo da comunidade, está no link da bio. E depois, quando passou a jornada, se quiser sair do grupo de novo, é tranquilo, não tem problema nenhum. Vou estar fazendo outras vezes, né? Essa jornada vai ser assim, para a gente aprender a se educar um pouquinho diferente. Porque a diabetes, ela é resultado da nossa educação, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas crenças, daquilo que a gente faz e não percebe, né? A diabetes é resultado disso, né? Então, por exemplo, achar que a intolerância à lactose é simplesmente a culpa do leite é uma crença, é um mito que nos colocaram e a gente leva em frente e continua desenvolvendo diabetes, né? Então, esse meu intuito de 21 dias, por esse valor bem pequenininho, do tamanho de um chocolate,
Na live de segunda-feira eu falei até a marca, mas é uma marca bem gostosa, que eu gosto bastante. Eu sei que o preço de chocolate é R$2,70, procurei no Google. Aí vou fazer esse valor por dia para cada um. Se tiver 20 pessoas que comprarem a jornada, eu já estou com o meu salário, já estou bem recompensada, né? Então eu agradeço vocês. Obrigada, Glaucia. Obrigada a vocês que estão sempre aqui. E também, se vocês acharem que vale a pena compartilhar com alguém, eu vou postar no YouTube para vocês poderem compartilhar com as pessoas que não têm Instagram. Que tem muita gente de idade que gosta de escutar as lives e não tem Instagram, né? Então eu posto lá, é só procurar pelo meu nome, dar curtida, se inscrever se você ainda não é inscrito. Lá tem bastante vídeos sobre outras doenças, né? Tem alguns que eu estou regravando, né? Estou postando de novo, porque eu comecei a fazer live com pouco conhecimento e ainda tenho pouco, né? Então é assim, né? Por exemplo, a gente vai crescendo, vai melhorando. E obrigada a vocês que estiveram aqui. Oh, minhas amigas estão chegando agora. Lúcia Helena, Evelyn, bem-vindas. Estou fechando. Mas vai ficar salvo aqui no Instagram por uns dias. E no YouTube vai ficar por mais tempo. Um abração, até amanhã de noite, às 19 horas.